alicerçado em Ti e não nas coisas materiais. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? O pastor está rouco. João capítulo 4, verso 43. Fez calor mesmo, o negócio pegou. Dá vontade de mandar o louvor subir de novo. Deixa queimar. Eu estou igual a Happy Feet. Ó, igual a Happy Feet, ó. Eu não consigo parar. Quem assistiu o Happy Feet? Eu estou igual aquele desenho de Happy Feet do Pinguim. Happy Feet, uma canção de amor. Eu estou igual a Happy Feet. Dá vontade de não parar, não. Dá vontade de sapatear aqui igual a Happy Feet. Os pinguins cantavam e ele sapateava. Aí eu entrei no manto. Entrei no manto, virei do manto. Viu? Aleluia. É isso mesmo. Mas a gente, tá vendo? A gente entra no manto mais consciente, né, gente? Manto consciente, isso aí é manto. Manto é isso, consciente. Não é quebrando a testa na coluna da parede, não. Vamos lá, amém? Diz assim: depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia. Pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinha visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Canaã da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando vê grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados que disseram: seu filho está vivo. Então ele perguntou: a que horas o filho havia começado a melhorar? E os empregados responderam: ontem, à 1h a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judeia para a Galileia. Amém? Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois que saiu da Judeia para a Galileia. Jesus, ele estava na terra dele, onde não creram nele. E Jesus saiu dali e foi embora, porque tinha ouvido os fariseus dizer que Jesus fazia mais milagres do que João. Então, muitas pessoas não acreditaram em Jesus na sua própria casa, e Jesus saiu. E no caminho Jesus encontra uma mulher samaritana. Jesus passou por Samaria, encontrou uma mulher samaritana. Jesus pregou para aquela mulher e seguiu viagem. E chegou aí, Jesus chegou na Galileia. E quando Jesus chegou na Galileia, o povo recebeu Jesus com alegria, porque o povo tinha saído e ido até a festa em Jerusalém, a festa da Páscoa. E lá eles viram Jesus fazer muitos milagres. Jesus havia feito muitos milagres na festa da Páscoa, lá em Jerusalém. E eles ficaram sabendo. Então quando Jesus chegou lá, eles já sabiam, já conheciam Jesus. E aquele povo ali na Galileia já sabia da fama de Jesus. E um funcionário público que trabalhava para Herodes, ele trabalhava para Herodes. Ele não era romano, trabalhava para os romanos, trabalhava para Herodes. Ele morava naquele lugar e tinha um filho em casa que estava gravemente doente.
Então ele vai depressa até Jesus e pede socorro a Jesus. Senhor, vai lá na minha casa, em Cafarnaum, cura meu filho. Ele pediu a Jesus. Jesus olha para a multidão e não falou somente para esse homem: vocês só creem quando vêem grandes milagres. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus falou, porque o povo só acreditava em Jesus porque viu Jesus fazer grandes milagres em Jerusalém. Só acreditava por isso eles acreditaram. Mas Jesus, mesmo assim, viu fé no coração daquele homem e foi conversar com esse homem. E quando esse homem conversou com Jesus, Jesus disse: olha, teu filho viverá, vá para casa, o seu filho viverá. Jesus disse: pode ir para casa. E a distância da Judeia até a casa daquele homem era 25 quilômetros. Hoje eu estou falando sábado de 25. Sábado e domingo eu falei de 25 quilômetros. E novamente, eram 25 quilômetros. E o interessante é que esse homem vai. A Bíblia diz que ele creu. A Bíblia diz que ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Reparem que esse homem, quando vai chegando no caminho, perto de casa, os empregados encontram e vem com uma boa notícia. Ao contrário de Jairo, que os empregados encontraram no caminho com Jesus e deram uma má notícia. Esse homem recebeu uma boa notícia. E ele pergunta: a que horas aconteceu? E eles falam: a febre passou a tal hora da tarde. E ele lembrou que foi a hora que Jesus havia dito isso. Um dia antes, ou seja, 25 quilômetros, esse homem viajou até chegar em casa. Encontrou em casa o seu filho curado. Isso nos traz a entender que alguns casos de pessoas, Jesus resolve imediatamente. E alguns casos, Jesus tem um tempo determinado. No caso desse homem, ao contrário de Jairo, Jesus foi na casa de Jairo. Mas esse homem, Jesus não precisou em casa. Igualmente ao centurião. Esse homem tinha um filho doente, tinha um familiar doente. Esse homem estava com problema na família. Esse homem estava passando por uma aflição, porque ninguém suporta ver uma pessoa que ama, principalmente um filho, à beira da morte. Ninguém suporta ver alguém que ama sofrendo. Ninguém suporta ver alguém que ama padecendo. Então, esse homem viu em Jesus uma oportunidade de resolver a questão que o tanto lhe afligia. Porque ele sabia quem era Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus. Tanto é que Jesus repreende ele e a multidão e diz: olha, vocês só creem quando vê grandes milagres. E eles tinham visto também Jesus transformar água em vinho, porque aquele lugar era o lugar onde Jesus transformou água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. E a fama correu. E em Jerusalém, na festa, muitas pessoas também falaram que era um homem milagroso, um homem que fazia milagre. E esse homem não perdeu tempo. Esse homem não perdeu tempo e correu quando ele soube que Jesus estava ali. Quando ele soube onde Jesus estava, ele foi ao encontro de Jesus. Jesus diz assim na sua palavra: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, Jesus diz. E esse homem fez o que Jesus havia dito antes. Olha, foi. Ele sabia que Jesus era o Senhor que curava, então foi procurar. E Jesus disse: ó, vinde a mim como estão, e de maneira nenhuma vos lançarei fora. Jesus não disse não a esse homem. Jesus viu no coração desse homem uma fé. Jesus viu no coração desse homem um amor. Jesus viu no coração desse homem uma boa motivação, um propósito. Jesus viu no coração desse homem algo extraordinário. E Jesus diz assim para ele: volte para casa, o seu filho vai viver. Volte para casa, o seu filho vai viver. Jesus falou para ele. Mas a Bíblia diz que esse homem creu nas palavras de Jesus.
Ele creu no que Jesus disse. E o nosso problema hoje é que Jesus diz: vá para casa, a sua família vai viver. Vá para casa, o seu filho vai viver. Vá para casa, o seu problema está resolvido. Vá para casa, eu já solucionei o seu problema. Confie, creia. E nós não temos a atitude desse homem. A gente vai sem crer. A gente volta descrente. Esse homem voltou crendo. Esse homem voltou acreditando. Esse homem voltou confiante. Esse homem voltou sabendo que Jesus não mentiu para ele. Esse homem voltou sabendo que Jesus não desamparou ele. Ele sabia que ia chegar em casa e encontrar o filho vivo, porque a Bíblia diz que ele creu nas palavras de Jesus. Ele creu no que Jesus havia dito a ele: vá para casa, o seu filho vai viver. Vá para casa, o seu casamento está restaurado. Vá para casa, os seus filhos vão mudar. Vá para casa, a sua doença vai ser curada. Vá para casa, o desemprego acabou. Vá para casa, a sua casa tem paz. A tribulação acabou. E ele saiu crendo. E quando ele vai chegando, vem os funcionários dele, os empregados, e mostra que Jesus não mentiu. E mostra que Jesus falou a verdade. E mostra que Jesus, quando ele fala, está falado. Quando ele determina, está determinado. Quando ele age, é o veredito dado. O Senhor nunca falha. A palavra de Jesus não volta vazia. Somente creia. Creia nas palavras de Jesus. Jesus disse: vá para casa, o seu filho viverá. Vá para casa. Jesus falou. E ele pergunta. Ele vai e pergunta. Versículo 51. No caminho encontrou-se com os seus empregados, que disseram: o seu filho está vivo. O seu filho está vivo, homem. Imagina aqueles homens chegando para ele: olha, Senhor, o menino está bom, o menino está bom, o menino está vivo, não morreu não. Esse homem se alegrou e perguntou para esses funcionários. Então ele perguntou, versículo 52: a que horas o filho havia começado a melhorar? E os empregados responderam: ontem, à 13h, a febre passou. O homem lembrou que à 13h do dia anterior, Jesus havia conversado com ele. Jesus tinha dito para ele assim: ó, vá para casa, o seu filho viverá. Ele passou 24 horas e não deixou de crer. 24 horas confiante. 24 horas crendo nas promessas de Jesus. 24 horas crendo no que o mestre tinha dito a ele. 24 horas sem duvidar. E Jesus disse assim: olha, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, olha, e não duvidar no seu coração, dirá o monte: ergue-te e lança o mar, e o monte sairá de lá, e acontecerá o que Jesus disse. Olha, meu irmão, eu digo para você nessa noite: creia nas palavras de Jesus, tenha fé, a sua família vive. Tenha fé, a sua família está de pé. Tenha fé, a sua alegria está restaurada. Creia, não duvide. Essa febre vai passar. Essa tempestade vai passar. O mestre foi quem disse. Jesus disse: se crer, verás a glória de Deus. Se crer, verás a glória de Deus. Aí, versículo 53. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. O seu filho vai viver. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. A palavra que o mestre falou. A nossa família vai viver. Nossa família vai ficar de pé. A nossa família será restaurada.
a nossa família voltará a sorrir. A nossa família voltará a ter harmonia. A nossa família voltará a ter paz. A nossa família voltará a contemplar as boas notícias de Jesus. A nossa família somente creia nas palavras de Jesus. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Creia. Não desista não. Não deixe de crer não. Jesus disse que ia curar o seu filho. Jesus disse que ia restaurar a sua casa. Ele vai restaurar. Ele vai restaurar. Jesus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele disse para você que se você crer nele, será salvo você e a sua casa, vai ser salvo você e a sua casa. Porque eu creio no que Jesus disse para mim, que seria salvo eu e minha casa, e eu vou ver minha casa salva. Creia. Eu queria nessa noite orar pela nossa família, falar com Jesus mais uma vez, e a gente vai agradecer pelo que Jesus já fez. Porque crer é isso. Fé é certeza de coisas que você não vê, mas que se espera. Você crê que a sua vida será restaurada, a sua família será restaurada? Então agradeça, já mostrando para Deus que Ele já fez. Porque você crê. Quem agradece é porque crê. Porque tem a certeza que tudo já se resolveu. Louvado seja Deus. Vamos orar para a gente ir para casa. Depois daquela busca do Espírito Santo aqui, não tem muito para falar não. É só crer. É só crer. É só acreditar. Depois da busca eu peguei o esboço de umas 10 a 20 linhas e botei aqui debaixo aqui, nem usei. Porque não precisa. Só precisa crer nas palavras de Jesus. Só. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos disse: vá para casa e sua família viverá. Vá para casa e seu casamento estará restaurado. Vá para casa e a sua saúde vai voltar ao normal. Vá para casa. E nós, assim como aquele funcionário público creu, nós cremos nas tuas palavras. E nós te agradecemos porque cremos. Porque temos a certeza que o Senhor já fez esse milagre. Porque temos a certeza que o Senhor jamais nos engana, jamais nos ilude, jamais mente. Agindo o Senhor, quem impedirá? E o Senhor agiu. E o Senhor está agindo a nosso favor. E nós cremos na tua palavra, Pai. Nós cremos, Senhor, que nós vamos para casa e a nossa família está de pé. Nós cremos, Pai, que nós vamos para casa e o Senhor já fez um milagre. Nós cremos que nós vamos para casa e vamos ver a tua glória. Nós cremos que nós vamos para casa, Senhor, e nós vamos contemplar a glória do Senhor no semblante de cada um da nossa casa. Nós cremos, Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos sim, Senhor, pelos milagres que o Senhor já fez e pelos milagres que o Senhor irá fazer. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos para casa hoje, Pai, crendo nas tuas palavras. Voltamos para casa hoje, crendo nas tuas promessas. Voltamos para casa hoje crendo que o Senhor é o Senhor da nossa casa, da nossa vida, que o Senhor é o Senhor do nosso ser, e que a tua palavra jamais voltará vazia, porque passará o céu, passará a terra, mas as tuas palavras nunca passarão, Senhor. E nós cremos, Pai,
Estenda as suas mãos assim. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti e misericórdia de ti. Que o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. E que a paz do Espírito Santo, que está sobre a sua vida agora, ela seja manifesta a todas as pessoas que o cercam. Aonde quer que você vá, que elas possam sentir a paz do Senhor através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus, que eles possam chegar em casa e receber boas notícias, em nome do Senhor Jesus. Leva eles para casa, são, salvo, em segurança, na tua presença, Senhor, manifestando a bondade, o amor, a paz do teu Espírito. É o que eu te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até quinta-feira. Não esquecendo que amanhã as mulheres têm oração para Jesus.